Muito bom. Boa noite a todos. Eu me chamo Eduardo Bezer. Eu sou membro da Fundação Logosófica. Fundação Logosófica, o nome completo é Fundação Logosófica em prol da superação humana, que já fala muito sobre a Fundação, né? Sou membro, sou colaborador voluntário da Fundação Logosófica e colaboro como docente. E é isso que eu estou tentando, me esforçando em exercer hoje aqui. Já viram que eu não estou sozinho, estou com 4 amigos, todos também, já adianto, membros da Fundação Logosófica. Vou deixar que eles se apresentem ao longo do nosso painel. Quando eu for dando palavra, eles vão se apresentando. Mas já adianto que todos com currículos pesados, ou seja, de carreiras universitárias, empresários, gente de sucesso nessa parte, mas que também colaboram aqui conosco, né? Todos eles, nós trabalhamos em conjunto, né? Fazemos parte de um grupo de estudos aqui na Fundação Logosófica, onde pesquisamos e investigamos a logosofia. Nos reunimos uma vez por semana, durante uma hora. Às vezes a gente passa um pouquinho, porque é tão bom, né? A conversa, a gente passa um pouco, mas para trazer para essa reunião o resultado do nosso estudo individual. E nessa reunião, nós intercambiamos aquilo que aprendemos, aquilo que entendemos, e, em conjunto, vamos formando uma imagem mais precisa, mais ampla dessas verdades que a gente trabalha. É tão legal, né, a gente ter um lugar onde a gente possa encontrar pessoas com essa afinidade, querendo tratar de assuntos muito mais elevados do que o do dia a dia, né? Isso dá muita felicidade, muita alegria. Bom, como eu falei no início, né, palestra boa é que tem bom conteúdo, e isso a gente está trabalhando, a gente trabalhou bastante para que tenha um bom conteúdo, mas também palestra que termina no horário. Então, o nosso painel, vamos tratar de terminar ele no horário. Bom, vamos direto, então, para o nosso painel. O título da palestra, do painel, é As Regras do Jogo da Vida. Vou começar pelo final, pela última palavra do título, pela vida. E vou falar de uma forma mais ampla, né, sobre a vida. A vida pode ser abordada de diversas formas, né, por vários ângulos. Hoje eu vou começar falando sobre a natureza, que é a vida, né? A natureza é a vida está ligada à natureza. E é interessante observar que na natureza tudo está interligado. Estão me ouvindo? Não sai bem o som, né? Tudo está interligado. Ou seja, o que eu mexo aqui afeta lá, o que eu mexo lá afeta aqui. Isso nas últimas décadas, então, tem se falado muito, né, por conta das questões ambientais, um aspecto importante mesmo, né? E outra coisa que é também fácil de observar, a meu ver, é que tudo cumpre um objetivo. Tudo tem um objetivo na natureza, né? Tem uma função, tem um objetivo. Agora, eu também faço parte dessa natureza. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa natureza. Então, nós também temos um objetivo, temos uma função nisso tudo, né? Penso que isso é lógico e é fácil de compreender. Agora, quando eu digo que eu tenho um objetivo, eu associo essa palavra objetivo a uma missão. A palavra missão foi um pouco tergiversada, mal usada, ou mal usada, usada só numa acepção dela, né? Que tem muito a ver com uma palavra derivada dela, que é a submissão, ou seja, eu faço aquilo que me mandam fazer. Mas não é isso, né? Missão eu posso atribuir uma missão a mim mesmo, posso aceitar uma missão. Quando eu era pequeno, a minha mãe, com todo carinho, né, disse assim: meu filho, você pode comprar pão para a mamãe? Quem é que diz que não, né? Para uma mamãe que pede a senha, né? E para mim era ainda particularmente interessante, porque eu ainda ia pegar minha bicicletinha, né, fazer uma distância um pouquinho maior para ir comprar pão, né? Naquele momento, a minha mãe me dava uma missão, né? Vai comprar pão. E eu tinha uma missão. Tinha uma missão e
que, ao mesmo tempo, eu também associo com uma dívida. Ou seja, quando eu assumo que vou fazer algo, enquanto eu não concluir, eu estou com uma dívida, eu tenho que entregar algo, né? Eu me comprometi a isso. Então, tem essa missão. Era interessante que, se alguém me perguntasse, naquele momento, de onde você veio? Eu venho da minha casa. Está fazendo o quê? Eu estou indo comprar pão. E depois de comprar pão, você vai para onde? Eu vou voltar para minha casa. Eu sabia de onde eu vinha, eu sabia o que eu estava fazendo e eu sabia para onde eu iria depois. Se eu ampliar isso analogamente à minha própria vida, eu sei de onde eu vim, sei o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, sei para onde eu vou depois. Se eu fizer eu não vou fazer, mas se eu fizer uma rápida estatística e perguntar, quem sabe, primeiro, não quem sabe, mas o ser humano tem uma missão, tem uma função, tem um objetivo aqui, certamente muitos vão levantar a mão, sim, né? Já fiz isso antes. Se eu ampliar essa pergunta, falar, mas quem sabe a sua missão? É capaz de escrever, minha missão é essa. Talvez nem tantos levantassem a mão. Não é isso? Esse tema é um tema assim denso, né? Mas logosofia é algo alegre também. É algo onde a gente vive momentos de muita alegria. Não é pesado, não tem por que ser pesado. Então, nós vamos fazer algo assim mais lúdico, porque dentro do título da palestra, eu comecei com vida, tem a palavra jogo. Então, a proposta é que a gente faça um jogo. Vamos? Vamos fazer um jogo? Então, vamos fazer um jogo. Os convidados receberam uma bolsa plástica, né? Uma sacolinha. Tem um kit aí, né? Tem também uma revista, a revista é do recente Congresso Internacional da Pedagogia Logosófica, tem muito conteúdo aqui, vocês sabem que nos colégios logosóficos, aqui tem uma unidade do colégio, aplica-se a pedagogia logosófica, a partir do ano que vem teremos, inclusive, ensino médio, aqui em Botafogo, unidades de colégio que tem aqui no Rio, tem em outras capitais do Brasil, tem na Argentina, tem no Uruguai, formam um grande sistema logosófico de educação. Então, aí tem bastante conteúdo, quem se interessa por pedagogia vai encontrar a pedagogia logosófica aplicada nos colégios, mas não é exclusiva dos colégios. Então, está sendo divulgada a todos, né? E ganharam também um livro, verdade? Todos têm um livro. Os livros são diferentes. Nós fizemos uma distribuição aleatória dos livros, né? Alguns ganharam Bases para a Sua Conduta. Tá certo? Está aí o livro, Base para a Sua Conduta, parabéns. É um livro muito interessante. Esse livro foi editado impresso, após a morte, o falecimento do autor, Carlos Bernardo Gonzalez, que é autor de todos os livros. Esse livro ele escreveu, na verdade, como uma orientação para o seu filho. E a viúva, depois, recolheu isso tudo e colocou num livro. Foi escrito para uma criança, um adolescente, mas os adultos também usam, né? E muito, né? Tenho aqui testemunhas. É muito interessante. Então, parabéns, ganharam um livro. Quem ganhou esse livro, no meu jogo, ganhou também R$10. Faz parte do jogo, R$10. Nós aqui vamos pagar os R$10, tá bom? Estamos de acordo com R$10. Não ficaram tão satisfeitos. Quem ganhou o livro, falei do Bases, né? Herança de Si Mesmo, também alguém ganhou o livro de Herança de Si Mesmo. Herança de Si Mesmo. Herança de Si Mesmo, o título já chama atenção, né? Como é que eu vou... Herança normalmente é de alguém que morreu, né? Aí eu ganho uma herança. Mas herança de mim mesmo, como é que é? Eu morro para ganhar herança? Nós vamos falar sobre herança de si mesmo ainda hoje, então não vou adiantar nada. Quem ganhou o livro Herança de Si Mesmo ganhou R$20. Parabéns. Estou aumentando, hein?
Eles estão rindo por enquanto, então está tudo bem. O outro livro é Mecanismo da Vida Consciente. Olha que o título já chama atenção, né? Mecanismo da Vida Consciente. Mecanismo de uma Vida Consciente. Livro mais grossinho, todo em capítulos. Capítulos não precisam se prender à ordem, leiam o que quiserem, leiam as abas, não deixe de ler as orelhas, a contracapa, a capa, tudo é interessante. Mas procure um capítulo que lhe interessar. Para mim, já falo logo, a primeira vez que eu li, me chamou muita atenção o capítulo do espírito, né? Não, logosofia não é religião. Fala de espírito, mas não é religião. Então, está lá um capítulo. Outro capítulo que me chamou muita atenção, a mística, é muito interessante. Ainda me atrai, eu sempre descubro coisas novas lá no livro, né? Nesse capítulo. Então, leiam. E quem ganhou o livro, eu estou olhando para eles para ver como é que eles vão reagir. Quem ganhou esse livro vai ganhar R$30. Tá bom? Nós que vamos pagar. R$30, parabéns. Bom esse meu jogo, não é? Gostaram do jogo? Bom, né? Bom, mas tem mais uma regra no meu jogo. O jogo é meu, eu que faço as regras. Quem aceitou começar o jogo entrou devendo R$100. Agora acho que não ficou tão bom. 100, gostou, né, Marcelo? R$100. Então, uns estão devendo 90, outros estão devendo 80, outros estão devendo 70. Injusto? Parece injusto, né? Meio estranho, né? Como é que é assim? Como é que faz isso? Muda a regra? Vou saber agora, né? Enfim, eu vou aproveitar isso então para virar para cá, agora assim para os meus amigos que estão aqui colaborando comigo do painel, e vou fazer duas perguntas. Quais são as vantagens de termos regras? Outra pergunta. Quais poderiam ser as consequências de um jogo sem regras? Vamos fazer uma regra aqui para nós. Mesma regra do nosso grupo de estudos. Nós temos uma regra. A regra é, quem quer falar, levanta a mão. E eu vou dando, um de nós que dirige a reunião, então vai dando a palavra. Né? Nesse caso, aqui sou eu vou dando a palavra a vocês. E a outra regra, vocês conhecem bem, é sermos sintéticos, ou seja, não faz o download de tudo que sabe, que é muita coisa. Né? Então, 1 ou 2 aspectos, 3 minutos, e nós vamos nos complementando e vamos formando uma imagem. E assim vocês têm a oportunidade também de ouvir a todos. Muito bom. Quem quer começar? Quem é o valente? Quais são as vantagens de termos regras e quais poderiam ser as consequências de um jogo sem regras? Pádua, pode se apresentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Sebastião Pádua, também sou docente aqui, né, da Fundação Logosófica. Bézer, simplesmente não tem jogo se não tiver regra. Seria uma bagunça, seria só confusão. Por isso que tudo que existe e ocorre precisam realmente de regras. Por isso existem as leis, os regulamentos, né, as normas e assim por diante. Então, ou seja, eu não entro num jogo sem regras. Pode falar, Marcelo. Se apresente, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Marcel, sou membro do grupo de estudo número 38, guardem esse número. Eu, às vezes, acordo no domingo assim, já é quarta-feira, assim, é o grande momento da semana, o nosso grupo. Mas sobre a vantagem, né? Primeiro, o objetivo que você falou, que eu acho muito importante, né? Porque se a gente não tem objetivo, a gente é como um barco à deriva, né? E aí, qualquer lugar que eu vá, né, serve para mim. Ou então posso até acabar batendo nas pedras. Mas a vantagem de ter regra, e de conhecer a regra também, é porque eu posso estar recuando 3 passos e comemorar, porque eu não sei que recuar é ruim. Né? Então é importante eu saber. Muito bom. Marcelo, você pediu? Pode se apresentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Sou Marcelo, também docente aqui da filial, estudante de Logosofia. As regras, elas dão a direção para onde deve se encaminhar, né? A convivência, a relação, as conquistas. Quer dizer, quando você vai entrar no mar, existem regras também, né? Tem a bandeira vermelha, normalmente ali
Alguém passou, botou bandeira vermelha e falou que ali Tem gente de navio aqui, eu sei, meus convidados. puxando, né? Então, se entrar ali, o que vai acontecer? Vai ser levado. Eu posso não ser levado? Posso, mas vou fazer um esforço maior. A regra, as leis, as forças vão sempre levar o ser a gastar uma energia que, se ela conhecesse aquele mecanismo, poderia economizar, né? E tão importante para que a vida seja leve, seja tranquila, né? Conhecer essas regras, esses mecanismos, esses processos que a vida nos oferece. Bom, Eugênio, pode se apresentar, por favor. Boa noite. Boa Conheço noite. ele desde que eu tinha 11 anos. Boa noite, Eugênio, estudante de Logosofia e docente aqui desta sede. Vantagem de ter regra, já foi dito, né? As coisas ficam mais bem organizadas, né? Normalmente, né? A não ser que seja uma regra parecida com essa que a gente combinou aqui nesse momento, né? E por outro lado, também não seguir as regras quando elas são razoáveis importa geralmente em sérios prejuízos, né? Então é simples, é isso. Muito bom. Eu, quando era adolescente, me recordo eu gostava de jogar futebol. Fui jogar futebol de salão, estava lá com um grupo jogando, aí terminou o jogo, e aí no final do jogo tinha outros amigos, né, que iam jogar basquete depois do jogo. E cumprimentei e tal, e falou assim, você não quer ficar aí? Não, está faltando um. Eu não jogo basquete. Não, mas, puxa, ficar com um a menos é ruim, né? Joga aqui com a gente, completa. Regra de basquete a gente sabe, né? Não pode andar com a bola, não é assim? Tem que bater, né? Eu tenho que jogar a bola lá na cesta do outro, né? E tenho que defender a minha cesta. Boa. Eu posso não ter habilidade. Mas tá bom, vou jogar com vocês para completar, ajudar. Resolvi jogar. Então, no momento lá, me passam a bola, eu seguro a bola, aí parou, saiu a bola. Como saiu a bola? Não, a bola não saiu, aqui a linha. Eu estou com a bola aqui, a bola não saiu. Não, mas você colocou o pé fora. Então, não pode. Eu não sabia. Então, mas foi falta. Tem que... Bom, tá bom, então passa a bola, tá bom. Aí, outro momento, eu peguei a bola, fui lançar, aí alguém estava me marcando, eu pulei e desci, né? Eu me arrependi, falei, não, vamos me tirar a bola. Opa, falta, não pode. Não pode o quê? Eu não fiz, o que eu fiz? Não, pulou, tem que soltar a bola, não pode cair com a bola na mão. Eu não sabia a regra. Né? Olha a confusão que ia causando. Né? Mas, bom, e na natureza? Tem regra? Eu conheço, por exemplo, vou citar um que eu admiro, as leis de Newton. Todo mundo estuda isso no colégio, né? Leis de Newton, mecânica clássica, né? Ele inventou algo novo? Ele inventou? Ele foi criador? O que vocês acham? O que vocês querem falar? Eu não vou entregar, não, mas tem gente aqui que é físico, cheio de PhDs, sabe? Foi pesquisador de universidade. Eu estou citando Newton. Então, Eugênio, com a palavra. Estudei um pouquinho de física, né? Mas, bom, pelo que eu entendo, o Isaac Newton, na verdade, ele não inventou as leis, né? Não inventou a lei da gravidade, não inventou, e outras, né? O que ele fez? Ele codificou, né, essas leis para que a gente pudesse entendê-las e, inclusive, tivesse ferramentas para calcular como é que essas leis atuariam conforme a gente atuasse com elas, né? Resultados das nossas ações em função dessas leis. Né? Então, como caem os corpos, como eles se movimentam num projétil, como é que os planetas se movem, tudo isso ele permitiu, né, codificou e nos deu a possibilidade de entender melhor como funcionam as leis. Não as inventou, apenas codificou. Né?
Então, ele observou isso na natureza, né? Sim, e sim. além de Sim, sim. escrever, de codificar, É verdade. ele ainda se dispôs a ensinar isso a outros. Né? Ainda isso também, né? Não foi só aquela pancada de maçã na cabeça, não. Teve mais coisa por aí. Ou seja, o que ele codificou já existia antes, só não Sim, era sim. conhecido. Era assim? Sim, estava no ignoto, né? Como se diz. É isso. Muito bom. Então, assim como Newton, há outras leis, né? Há muita outra coisa. Muitos outros cientistas descobriram muita coisa e continuam descobrindo, né? A ciência segue avançando e mostrando coisas novas. Vou ler algo que o autor da Logosofia afirma. Tudo o que permanece alheio ao homem é como se não existisse para ele, mas nem por isso deixa de existir para os demais. Está no livro Introdução ao Conhecimento Logosófico. Tudo que permanece alheio ao homem é como se não existisse para ele, mas nem por isso deixa de existir para os demais. Quando Newton descobriu o que ele descobriu e escreveu, existia para ele, mas para os demais, não. Né? Era alheio. É como se não existisse, mas existia. Ele conseguiu ver. É isso que a gente está falando aqui. Não é? É como o autor da Logosofia nos ensina, ou seja, não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Comprovem aquilo que eu estou ensinando. Enquanto isso, não deem como certo. Por isso é uma ciência. Então, resumindo, vamos tentar resumir. Na natureza, há regras, há leis. É isso? Me ajudem aí. É possível que existam ainda verdades que desconhecemos. Poderia haver, então, outras leis de um valor ainda superior à que estamos falando? A lógica me indica que sim. Ou seja, se vamos avançando, há algo que eu posso desconhecer e que, por eu desconhecer, não deixa de existir. É como se eu estivesse numa casa, me fechasse todo e não conhecesse o sol. Claro, se eu não me exponho ao sol, mas o sol não deixa de existir. Ele está lá fora. Ele está brilhando para quem quer ver o sol. Né? Bom, nós estivemos estudando, como eu falei, nosso grupo esteve estudando isso individualmente e de forma coletiva. É um tema que nós estudamos. E o nome do tema, que é o que nós vamos falar agora, é Leis Universais. Ou seja, estamos falando de algo grande, estamos falando das leis do universo, das regras do universo. Muita gente diz que nós chegamos aqui sem manual e que sem manual é difícil. Estamos afirmando que sim existe o manual. E vamos falar de algumas leis. Conto com a ajuda de vocês aqui. Vou começar pela lei... Bom, primeiro, antes da gente falar das leis, já que eu estou falando de leis, o que são leis universais e por que elas são universais? Quem gostaria? Pádua. É rápido, você viu? Já levanta a mão, né? Eu não sei quem vai pedir a palavra, sabe? A gente combinou o que vai tratar, mas quem vai pedir é aqui na hora. Pádua. É porque esse tema me atrai muito, realmente. Eu vibro muito com as leis universais. Nós demos o exemplo aqui das leis de Newton, mas essas são leis físicas. Essas leis universais que tratam a logosofia, elas são leis metafísicas, não são físicas. Mas, Bézer, tudo que foi criado, a própria criação, então, se foi criado é porque existe um Criador. E essas leis universais, elas expressam exatamente a vontade do Criador, ou seja, de Deus. E são elas que ditam as regras do jogo da vida. Esse jogo que todos nós já estamos jogando, desde que nascemos, até 24 horas por dia, até o fim dessa vida e também por toda a existência. Essas são as regras do jogo da vida. Né? Obrigado. Marcel, esse negócio de criador, como é que é isso? O que é interessante é o seguinte, aqui no Rio chove de cima para baixo. Né? Em Bangkok, chove também de cima para baixo. Né? Já na Lua,
na Lua não chove, né? Então, a gente vê que existem regras, a gente está falando aqui de fenômenos físicos, né? Existem regras, e que essas regras são sujeitas a leis, e cada uma delas tem a sua explicação para o entendimento do homem, né? Então, aqui a gente falou de lugar, né? São leis que valem para qualquer lugar. E, como o Pádua falou, essas são leis que tocam o físico. Mas será que não existem leis que estão atrás dessas, que estão relacionadas ao mais sutil, né? Então, uma é essa questão do lugar, outra questão do tempo, né? Já chovia de cima para baixo há 1000 anos atrás. Então, esse é um ponto que eu entendo que é crucial nas leis universais. E tem a ver com a vida de todos nós. Elas interpenetram a vida de todo ser que existe na criação. Conhecendo ou não, né? Marcelo. Eu vou explorar um pouquinho esse tema que eles deixaram no ar, né? Em qualquer época, quer dizer, as leis são atemporais, independe da sociedade, da cultura, elas estão lá, né? Em qualquer época, em qualquer lugar, se alguém pegar alguma coisa que não é dele, pode ser lá no início da humanidade, pode ser no último momento. Quem foi subtraído vai ficar chateado. Não vai? Se um adolescente que vai crescendo, vai se educando, de repente começa a ter atitudes de criança, nós vamos estranhar. Não é? Se uma pessoa que tem todas as condições não faz nada de útil para si e para os demais, a gente vai achar estranho. Independe da cultura, independe da época, depende do lugar. Faz parte da natureza humana e a gente reconhece isso como uma regra de vida, como algo que nos leva, naturalmente, a uma direção de superação, de nos tornarmos melhores como seres humanos. Isso. E, assim, independe de organização social, política, condição financeira, idade, estamos falando, por isso, universal. Não é isso? É isso. Agora, dá a sensação assim, que é ruim, né? Ali não me deixa fazer as coisas, é isso mesmo? Não, né? Não é isso, né? É assim, a gente precisa estar ao amparo dela e fazer uso da lei, né? Pádua, você pediu? Pode complementar. Só para complementar, elas são universais porque elas valem em todo lugar e valem para tudo, inclusive para todos os reinos. O reino mineral, o vegetal, o animal. Aliás, a logosofia eleva o homem à categoria de reino hominal, não mistura com os animais. Então, nós temos um quarto reino, o reino hominal, e ela realmente atua tanto para a menor partícula até para o cosmos como um todo, né? E o homem também está sujeito, né, à incidência dessas leis universais. Muito bom. Esse é um conceito também logosófico, né, sobre o rei nominal. E, assim, acho que já temos uma ideia do que são as leis, porque elas são universais, né? Vamos dar alguns exemplos. Quem gostaria de começar? Vamos começar com, eu anotei aqui, lei de evolução. Vamos? Lei de evolução. Eugênio. Tá ligado? Esse é o nome da lei, né? O enunciado logosófico, né? Lei de evolução. Pois então, a lei de evolução. A lei de evolução, ela pode ser acompanhada, né, e verificada, comprovada, pela própria história do nosso universo, né? Ela é uma lei universal, então vale para todo o universo, e ela se pronunciou no início mesmo da criação do universo, né? Não sei se vocês já ouviram falar de um tal de um Big Bang, né? Ali onde começou tudo, né? Não existia nada, houve uma grande explosão e o universo se expandiu e chegou até onde estamos, né? Inicialmente havia só luz, né? Mas antes, deixa eu fazer o enunciado da lei, né? O enunciado da lei, antes de contar a historinha que vai levar alguns bilhões de anos, né?
Mas eu vou fazer um resuminho. O enunciado da lei é o seguinte: tudo deve evoluir para níveis cada vez mais elevados de consciência. Tá? Esse é o enunciado da lei universal de evolução. Então, voltando à historinha do universo, né? É um aviso? Bom, então, no início era apenas luz, né? Mas aí, ao longo do tempo, um tempinho aí, houve uma condensação dessa luz, apareceram as primeiras partículas, que se uniram para formar átomos, que se uniram para formar moléculas, que se uniram para formar estrelas, que deram origem aos planetas. Um deles é esse aqui que a gente habita, né? E dentro desse planeta também tem uma historinha, vou resumir aqui também. Inicialmente era só o reino mineral, né? Como foi dito aqui. Só tinha terra, pedra, água e gases, né? Depois de algum tempinho, apareceram as primeiras plantinhas, né? E desse reino vegetal, que a gente chama de reino vegetal, surgiram, né, teve origem o reino animal, ou seja, começaram a aparecer os primeiros animaizinhos, né, bactérias, protozoários, e foram evoluindo, né, até que teve até uns bichos bem grandes, né, uns tais de dinossauros, né. E também apareceu desse reino animal, surgiu o reino hominal, que somos nós aqui. Gente, né? Então, como é que a gente interpreta a ação da lei, né? Os reinos, o que define, o que distingue cada um desses reinos? O nível de consciência de cada um, né? Tem lá o reino mineral, que tenta falar com uma pedra, né? Não reage, né? Não tem praticamente nenhum resquício de consciência, né? No vegetal, ok, bom, tem lá umas folhinhas que tentam se dirigir em relação ao sol, tem as raízes que vão buscar o alimento, né? Então tem algum pouquinho assim de consciência, né? Mas muito mais do que o mineral, claro, né? Mas tenta falar com uma planta, né? Tem gente que diz que funciona, né? Eu não tenho essa experiência, né? Mas, e depois vem os animais. Os animais têm lá a sua autonomia, né? Podem se movimentar, podem fazer muito mais coisas que os vegetais. E a gente pode até falar com eles, alguns até entendem alguma coisa, né? E vem, depois disso, o homem, o ser humano, né? E agora, vamos ver o seguinte, o nível de consciência entre um e outro reino é colossal, assim, a diferença, né? Pensa só, nós somos muito superiores em nível de consciência do que qualquer animal, e nem se fala para o vegetal e o mineral, né? Então, a lei de evolução, de certa forma, agiu nesse sentido. Mas por que não evoluiu todo mundo junto, né? Porque também no início da criação apareceu uma outra característica, que a gente pode chamar de lei também, que é o livre-arbítrio, né? Todos têm o direito, diz esse conceito, todos têm o direito de escolha, né? Tem livre escolha, dentro das suas limitações, claro, né? Então, sempre existe uma possibilidade de escolha. Então, nem todos escolheram seguir, né, se orientar pela lei, né, lei de evolução. Mas nós, como seres humanos, temos a possibilidade, inclusive, de pensar sobre as leis, né? E, por própria resolução e vontade, segui-la, o que não é dado aos outros reinos, né? Então, temos a possibilidade de fazer uma evolução consciente, né? Então, isso é uma grande prerrogativa que só o ser humano tem nesse planeta, né? E a logosofia, ela ensina como fazer esse processo, né? Então, isso é a grande vantagem de estudar a logosofia. Obrigado, Eugênio. Alguém mais gostaria de complementar um aspecto? É só para, mais ou menos, sintetizar, né? Porque tudo, como o Eugênio trouxe, tudo está em evolução. Só que, o que a logosofia chama de processo mãe, né? Inclusive o homem. Só que essa evolução ela é lentíssima, é praticamente imperceptível.
E esse é um ponto interessante, porque a logosofia, através dos conhecimentos transcendentes, porque essa evolução do homem se dá na consciência, tem essa prerrogativa de acelerar esse processo que é mãe, realmente fazer com que isso ande mais rápido, né, através do que a logosofia chama de processo de evolução consciente. Né? Obrigado, Padre. Me Marcelo, permita só pode acrescentar, aproveitar essa manifestação do Pado. Aonde a inteligência colocou luz, onde se depositou a consciência, as coisas avançaram muito rapidamente. Né? Toda a parte de comodidade, de tecnologia, de conhecimento dos processos naturais. A inteligência se depositou ali, avançou enormemente o nosso entendimento sobre isso. Mas ela pouco se voltou para si, pouco se voltou para o próprio conhecimento dessa realidade interna. Então, a própria lei, ela estabelece que esse processo é mais moroso mesmo, é lento, porque necessita de um esforço para ganhar, para estar ao amparo dela, né, para estar a favor dessa lei, né, porque ela atua em conjunto com outras leis, né, lei de conhecimento, lei de movimento, etc. Obrigado, Marcelo. Marcelo, sinteticamente. Que interessante, né? Que a lei de evolução para todas as espécies, né? Da criação, Darwin já explicou, né? Como é que funciona. Para o ser humano, ela, na verdade, é uma prerrogativa muito maior, mas também uma responsabilidade muito maior. E tem a ver com as regras do jogo da vida. Né? E é uma parte psicológica, espiritual importante, né? Que essa precisa evoluir. E que a boa notícia é que pode evoluir conscientemente. Vamos avançar. Segunda, lei de mudanças, ou lei de câmbios, como se conhece no espanhol. Né? O livro foi originalmente escrito em espanhol, e câmbios, né? Mas que nós traduzimos como mudanças. Quem gostaria de falar? Marcelo? Eu, de novo. É uma ligação muito grande que tem com a lei de evolução. Né? Você não está respeitando a lei de câmbios. Porque eu tinha que ter mudado? Eu tinha que ter mudado. Entendi. Não, mas o que a gente combinou que eu ia falar de lei de... a lei de evolução, a lei de mudança, ela está relacionada diretamente com a lei de evolução. Se só evolui se eu mudo de posição. Né? Então, faz lembrar do saudoso Raul Seixas, né? Que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E como custa a gente sair da posição de ter a velha opinião formada sobre tudo. Né? Então, essa lei ela determina também o seguinte, que eu tenho que mudar de uma posição para outra. A imagem que me vem, que é uma imagem que a gente volta e meia a gente fala sobre ela aqui nas nossas conversas, é a da lagarta que se torna, depois de um processo, né, ela se torna uma borboleta. Aquela lagarta morreu, né, mas ela vive como uma borboleta. Né? Então, e o que isso tem a ver com a nossa vida, com as regras que se relacionam com a nossa vida? Né? Que é a gente saber que a gente pode viver isso. Né? E, para evoluir, a gente tem que realizar mudanças. E a gente tem condições de realizar essa mudança. E tem a ver com essa atitude consciente que a gente estava falando aqui. Preciso mudar a mim mesmo. Né? Tem um axioma importante. Gostaria que alguém falasse do axioma. Marcelo. É isso mesmo, eu ia trazer ele. Ela se reduz, né, nesse axioma. Né? Quem quer chegar a ser aquilo que não é, deve principiar por deixar de ser aquilo que é. Então, eu quero ser paciente, tenho que me esforçar primeiro para deixar de ser impaciente. Quero ser tolerante, tenho que me esforçar a deixar de ser intolerante. Quero ser consciente, tenho que deixar de ser inconsciente. Como é que faz isso? Tendo atenção sobre as próprias ações, atitudes, as causas, né? As consequências. Isso é importante. Então, o câmbio, esse é o primeiro movimento. Depois precisa se adaptar à nova condição. Né? Não adianta eu mudar e voltar para o estado anterior. Às vezes volta para o estado anterior ao que partiu. Né? Então é necessário mover-se,
mudar-se e adaptar-se à nova condição. Já viram, bom, todos fomos adolescentes, né? Se não viram, lembram também, né? Quando fala assim com o pai ou com a mãe, né? Sou adulto já, né? Não sou mais criança, né? Não é isso? Não sou mais criança. Não é mais criança, mas está tendo atitude de criança. Quer ser adulto? Deixa de ser criança, deixa de ser adolescente, né? Então, é o axioma, né? Pádua, pediu, pode falar. Um aspecto interessante da lei de câmbio ou mudança é que ela é uma série de mudanças positivas e sucessivas. Ou seja, não adianta mudar e parar ali. Tem que mudar novamente. É como subir um degrau. Você tem que subir o degrau, manter aí. Mas, em seguida, já tem que subir o outro degrau e assim por diante. Outro aspecto muito importante da lei de mudança é também que ela nunca coloca alguém num lugar sem que o ser mereça. É muito justa, né? Não adianta alguém querer se achar que está num lugar sem que mereça. Tenho que fazer valer, né? E uma das grandes mudanças são os conceitos, né? Falamos aqui alguma coisa, né? Eu preciso estar disposto a rever conceitos, para que eu não baseie a minha vida em pré-conceitos, em conceitos que não evoluíram. Era isso que você ia falar, Marcel? Tem a palavra. Exatamente. Mas, além disso, também que essas mudanças elas se produzem no processo de evolução, né, que a gente fala muito também, mas a coisa acontece na vida real, a gente sabe que acontece como um gráfico de bolsa de valores, né? Quer dizer, a gente tem, obviamente, os altos e baixos, porque é um mecanismo do aprendizado, mas o importante é a curva de tendência, né? Muito bom. Vamos avançar. Mais uma. Tem a ver com o livro. Agora, eu falei que a gente ia falar da herança de si mesmo, né? A lei chama-se Lei de Herança. Quem vai falar? Lei de Herança. Bora? Lembra que eu falei no início que está tudo interligado? Que a natureza está toda interligada? Observaram que nessas duas que nós falamos estão interligadas? Porque é a própria natureza, né, Marcelo? Quando ele quiser... Eu quis atuar com a lei de caridade. A lei de herança, ela estabelece um processo lógico. É muito interessante como é desconhecido da maioria das pessoas, né? E como deveria ser ensinado nas escolas. O ser de hoje é resultado dos esforços de ontem. O ser de amanhã é resultado dos esforços de hoje, né? Na medida que eu vou adquirindo conhecimentos, me esforçando, etc., tudo obedece a processos lógicos que vão me dando condições de viver circunstâncias que eu não conseguiria sem esses esforços. Então, é muito importante, seria muito importante que nos meios de educação se ensinasse a uma criança ou adolescente a preservar seu futuro, sabendo que é hoje que ele está construindo esse futuro. Normalmente, esse enfoque só é dado para a profissão, mas não é dado para suas atitudes, seu caráter, sua moral, sua capacidade de resolução de problemas, sua disponibilidade, sua generosidade. Isso é relegado à sua própria expensa, enquanto que a educação deveria levar o ser a projetar também o avanço nessas outras áreas, né? Obrigado. Ou seja, eu herdo a mim mesmo todos os dias, todos os momentos. Nesse exato momento, eu estou herdando tudo que eu fiz até um momento atrás. Amanhã, vou herdar o que eu estou fazendo hoje. Daqui a pouquinho, eu estou herdando o que eu estou fazendo hoje. Quem eu quero ser daqui a 5 anos? Quero muito que o Eduardo Bezer, daqui a 5 anos, fale assim, Eduardo Bezer, de 2022, muito obrigado, mandou bem. Estou herdando todo o teu esforço desses 5 anos. Mas não acaba ali, né? Aquele também vai ter uma responsabilidade, porque está ganhando algo, tem uma responsabilidade. É isso, lei de herança? A gente só herda coisa boa, Eugênio? Já deu spoiler, Entreguei. né? Já deu spoiler. Puxa, é que eu ia dizer justamente isso, que as leis,
para elas funcionarem bem, né, elas têm que trabalhar juntas, né? Quer dizer, tem a lei de câmbio, você precisa mudar. Mas se você mudar na direção errada, naturalmente você está indo contra a lei de evolução. A lei de herança diz que você herda aquilo que você realiza, né? Agora, se você realiza coisas que vão contra a lei de evolução também, você não vai herdar muita coisa boa, não. Vai herdar sim, mas não vai herdar coisa boa. Então, é preciso ter esse equilíbrio entre as leis, né? Sempre com o pano de fundo da evolução, né? Ter um nível cada vez mais elevado de consciência, né? Buscar as causas das coisas, estar sempre observando e pensando sobre isso, né? Buscar esse conhecimento transcendente. Boa. Então, assim, eu herdo... Só acrescentar um aspecto super rápido, que nós herdamos também aquilo que não fazemos. O bem que deixamos de fazer, a palavra que deixamos de emitir, a correção que é necessária, o aconselhamento, a reflexão, que não se faz, também a gente herda essa negligência. Isso não é uma dívida? São aqueles R$10 que está todo mundo aí devendo. Não, tem gente devendo mais. Um aspecto também da lei de herança, que é muito interessante, porque você conhecendo as leis, isso permite você observar uma série de coisas. Por exemplo, uma criança. Quem é pai aí de 2 crianças, tem 2 filhos, pode observar isso. Mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, né, o mesmo carinho, tudo, e são seres totalmente diferentes. Da onde que vem essa diferença? Vem da própria herança. Outra coisa também que a lei de herança nos ensina é que nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Né? Ou seja, nós somos aquilo que merecemos ser, nem mais, nem menos. Muito bom, Marcel, vou te dar a palavra depois. São as regras do jogo, né? Aguenta firme. Mas é isso, né? Ou seja, essas leis, né? E a lei de herança, para mim, é muito, muito eloquente nisso, né? Me dá uma responsabilidade muito grande, né? Ou seja, eu sou responsável por mim mesmo, pelo que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo agora, eu vou herdar. Por outro lado, também me dá muita liberdade, né? Porque depende de mim, sou eu. Eu posso mudar isso. Com conhecimento, como falamos, né? Com a consciência, é possível fazer isso, né? Marcel, guarda aí, que a gente ainda vai ter mais palavras. Deixa eu seguir. Mas vamos fazer o seguinte, tem outro, não vai dar tempo de falar todas as leis, vocês já viram que o assunto é denso, né? Para falar de 3 leis já toma algum tempo, e poderíamos ficar aqui muito tempo falando dessas 3, mas tem mais leis, nós vamos só enunciar. Quem me ajuda a enunciar, por favor? Alguém? Pode falar 2, 3, 4, pode, alguém complementa. Marcelo. Lei do tempo, lei do conhecimento. Lei de caridade. Equilíbrio. Mais. Lei de adaptação. Eu usei muito hoje, lei de analogia. Repetição, afeto, tem muita coisa, né? Enfim, então a logosofia apresenta esses novos conceitos, leis, que, como eu falei no início, são desconhecidas para muitos, mas isso não significa que não existam. Então, a oportunidade é essa, né? Ou seja, a grande oportunidade que nós temos é aprender sobre essas leis e mudar as nossas vidas, né, com isso. Bom, a boa notícia que eu trago para vocês é que tem muita bibliografia sobre isso. Tá aí, tem um monte de livros aqui que alguém colocou, né? Inclusive tem livros infantis, né? Já sei, agora vocês vão falar assim, agora está na hora de vender livro, eles vão vender livro para a gente. Não, né? Alguém me ajuda aí? Como é que faz? Quem quiser ler um livro gratuitamente. Pádua, por favor. Isso. Todos os livros, toda a bibliografia logosófica está à disposição gratuitamente no site www.logosofia.org.br. Pode ir lá fazer download de todos os livros. Logicamente que o livro físico tem um custo de impressão. Nós cobramos apenas o custo de impressão.
Só acrescentando que os livros infantis esses são comprados através do site, né, adquiridos da editora Lyri. São livros que levam a criança já a observar essa realidade interna com as reflexões, imagens próprias para a sua inteligência. Bom, além dos livros, tem muito conteúdo no site de estudantes de logosofia, né, das suas compreensões, do que vídeos, artigos, áudios, podcasts, né, está tudo lá, e tudo gratuito, vocês podem olhar à vontade. Bom, penso que todos estão de acordo que precisamos nos colocar ao amparo das leis. Mas, para isso, eu preciso ajustar a minha conduta. Para me colocar ao amparo de uma lei, eu preciso me ajustar a ela. Portanto, é preciso promover mudanças em nós mesmos. Por sua vez, para promover essas mudanças, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Como é que eu mudo algo que eu não conheço? Quem pode falar rapidamente, não temos muito tempo, sobre a constituição do ser humano integral, como ele é constituído? Marcelo? Vamos disputar. Todos apontaram para você, Marcelo. Tá bom. Vamos lá. Temos os pensamentos, os sentimentos, o sistema mental, o sistema sensível, a consciência, o espírito, a alma, a sensibilidade, as faculdades da inteligência, enfim, é um mundo de tantas coisas, né, que a gente precisa tomar contato e saber diferenciar precisamente, né, quando é o pensamento, quando é o pensar, quando é o espírito, quando é a alma, quando é a mente, quando é a sensibilidade. Importante não só nomear, mas identificar em si as mudanças, essas diferentes manifestações. Alguém complementa? Pádua. Segundo a logosofia, nós possuímos duas naturezas, uma natureza física e uma natureza espiritual. Como foi dito, não tem nada a ver com religião. E também dentro de nós, convivem 3 sistemas: o sistema mental, o sistema sensível e o sistema instintivo. O sistema mental, com a inteligência e todas as suas faculdades, as faculdades da inteligência, como, por exemplo, a faculdade de pensar, de observar, de entender e outras mais. O sistema sensível também, com a região sensível do ser humano, que tem que trabalhar conjunto com a parte mental, não pode ser separado, né? E também tem a sensibilidade, que é o conjunto das faculdades sensíveis, a faculdade de sentir, a faculdade de amar, a faculdade de sofrer. Eu fiquei assustado, fiquei assim, realmente foi muito impacto para mim, saber que eu tenho a capacidade de sofrer. E é isso mesmo. Quem não tem essa capacidade de sofrer, se desespera, por exemplo, né? E, além disso, temos, como foi falado, a consciência, onde depositamos esses conhecimentos, temos a vontade que nos impulsiona, né? E temos essa parte divina que existe dentro de cada um de nós e que, por séculos e séculos, foi colocada fora de nós, que é o nosso espírito, que não tem nada a ver, nada fenomênico, muito pelo contrário, atua no nosso dia a dia, aqui e agora. Só que a gente precisa conhecer isso, né? Tem um método para aprender isso tudo? E tem, para conhecer tudo isso, existe um método, né? Um método original, interessantíssimo, né? Que é um método que você tem que sentir o que pensa e pensar o que sente, né? Você tem que praticar o que estuda e estudar o que pratica, por exemplo. E assim por diante, uma série de outros elementos que tem esse método, né? Um método psicodinâmico, onde você vai realmente tendo o conhecimento e aplicando a vida. Por isso que, como o Bézer manifestou, a primeira coisa que nós fazemos aqui em Logosofia é essa revisão de conceitos, né? Para falar a mesma linguagem, não é isso? Boa. 2 minutinhos para umas palavras finais de cada um. Agora está na hora, Marcelo, daquilo que você não falou antes, que eu não deixei. Temos ainda um tempinho.
sobre a lei de herança, né? A imagem que me vem é de um conta corrente. Gosto de finanças, então conta corrente, né? E é preciso como conta corrente. Mas tem um aspecto que eu acho importante sobre a lei de herança, é que a quantidade de casos que a gente conhece de pessoas que receberam um prêmio de loteria ou uma herança e não estavam prontas para herdar aquilo, né? E, obviamente, quando a gente não está pronto, a lei não nos outorga, né? A gente pode até receber, mas a lei não outorga. Bom, sobre a configuração aqui do nosso ser, né, interno, foi falado praticamente tudo. Eu não ouvi vocês falarem sobre os pensamentos. Os pensamentos é algo que a gente estuda muito aqui na logosofia, que a logosofia apresenta como os agentes causais do nosso comportamento. Nada mais, nada menos que isso, né? Então, o que significa isso? Significa que se eu sou impulsivo, por exemplo, né, tenho atitudes impulsivas, é porque eu tenho esse pensamento. E falando em lei de mudanças, eu posso conscientemente, através da minha vontade, né, instituir um pensamento que vai contrapor a esse pensamento de impulsividade ou de vaidade, por exemplo, né? Então, aqui a gente já começa a falar um pouco desse mecanismo que funciona com as leis, né? Trabalhamos na causa, né, para evitar lá o problema, ou seja, conhecendo a lei, as leis e como estamos constituídos, podemos nos antecipar às adversidades, às dificuldades, etc. Quem mais gostaria de mais algum aspecto? Eugênio? É só mais um aspecto sobre o método logosófico, né? O método logosófico é um método científico, né? A logosofia consideramos aqui, entre nós, como uma ciência, né? O que isso significa? Ela exige a experimentação, a experiência, né? Estudo e lógica para se chegar a conclusões, né? E tudo, absolutamente tudo, é motivo de estudo em logosofia, né? Tanto as questões materiais quanto as questões transcendentes, né? Tudo é objeto de estudo, inclusive até, por que não, né? Deus, né? A gente falou aqui sobre Deus, sobre divino, porque não é uma religião, a gente considera isso como tema de estudo também, né? Mas de forma científica, né? Experimentando, né? Então, o que isso significa, depois vocês vão ficar sabendo. Marcelo. Tem um grande amigo meu, que já não está mais fisicamente entre nós, mas está aqui no meu coração, nos meus recordações. Ele perguntava assim: é possível saber o sabor de um chocolate sem provar? Como é que explica? A senhora sabe me explicar? Como é que eu explico para uma pessoa qual é o sabor de chocolate? É possível? Através do pensamento, mas como é que ela não tem referência? Como é que ela prova o chocolate? Não dá, tem que provar, né? Você pode falar assim, é gostoso, é pastoso, tem um pouco de cítrico, mas às vezes também um pouco de terra. Mas isso é chocolate? Não, né? Tem que provar o chocolate, né? Pasteur, grande cientista francês, insistia na academia de ciência para que eles deixassem de seus preconceitos e crenças para olhar no microscópio os micro-organismos, né? E aqueles senhores, com toda a sua sabedoria e conhecimento, se negavam, por preconceito, a olhar o que existia ali, diante de seus olhos, mas por não estar convencido, convicto de que poderia existir uma realidade que eles conhecessem, negava o que era óbvio, né? O mesmo ocorre com os próprios organismos que afetam e atuam na nossa psicologia. Assim, enquanto não tivermos a decisão de apontar esse microscópio mental para o nosso próprio interno, os organismos estão ali, os micro-organismos, os benéficos e os maléficos, né? Atuando sem a nossa participação consciente. E aí não tem sabor de chocolate, né? Não consegue perceber esse sabor. Obrigado, Marcelo. Mais algum ponto? Bom, o meu aspecto,
quando falamos da lei de herança, né, lembra que eu falei quem eu quero ser, que isso tem uma responsabilidade, mas também me dá liberdade, eu posso ter controle sobre isso, se eu tiver o conhecimento, né? E isso assim, é muito importante já para esses 70, 80, 90, 100 anos de vida de um ser humano. Mas se eu considerar a possibilidade de várias etapas de vida física, e aqui não tem nada de religioso, mais uma vez, essa importância aumenta, né? Alguém disse, acho que foi o Pádua, né, da diferença, como nascem os filhos, né, as crianças. Então, como eu quero ser em uma próxima etapa? O que eu quero herdar? O que eu tenho que fazer agora, né, para alcançar isso? Bom, espero que até aqui tenham gostando, né? Quem tiver interesse de saber mais sobre a logosofia, inclusive sobre as leis universais, recomendo que não percam tempo, se inscrevam em um curso de informação gratuito, sem compromisso nenhum entre as partes. Lá no final do salão, vai ter alguém recebendo lá as inscrições. É um curso curto, normalmente 1 hora por semana. Então, se tiverem interesse, nós teremos muito prazer. E nesse curso se dá uma visão mais ampla do que é a logosofia, né? Então, lá no final podem fazer. Também vamos ter um cafezinho lá no final. Nós vamos ficar por aqui, nós 5. Então, podem nos abordar, conversar, perguntar, questionar. E qualquer um que estiver com esse crachá, afiliados aqui, que muito honram a palestra. Muito obrigado por terem vindo. Também, tenho certeza, todos terão prazer de falar sobre o assunto. Bom, antes de terminar, né, segundo as regras do meu jogo, aquela dívida inicial foi saldada, tá? Vocês não devem mais nada, os livros são de vocês. É uma oferta nossa, de nós 5, um presente para vocês. Muito obrigado por terem vindo. Quero que ouçam umas palavras do criador da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, palavras que eu não procurei, elas me encontraram. É interessante isso, né? Uma vez eu vi um amigo que me disse assim, não sou eu que escolho os livros é que me escolhem. Ele comprava vários livros, esse aqui me escolheu agora, esse é que eu vou ler, né? Então, essas palavras foram mais ou menos assim, presta atenção. Não devemos brincar com a vida, pois se corre o perigo de converter-se em brinquedo dos demais. Vou repetir. Não devemos brincar com a vida, pois se corre o perigo de converter-se em brinquedo dos demais. Há que se pensar que a vida nos foi dada para ser conduzida. Cada um pode ser árbitro de seu próprio destino. Era o que tínhamos para trazer para vocês. Boa noite a todos.